Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio de Neurodiálogos, um podcast que trata sobre neurociência e várias áreas aí da nossa sociedade. Hoje o assunto é neurociência, yoga e esportes. Como que tudo isso se interrelaciona? E hoje eu tenho uma convidada muitíssimo especial. Ela é professora de yoga, ela é uma esportista desde criança, atleta, e além de tudo, ela também já foi do meio corporativo, ou seja, tem muita informação boa para te trazer. Isabela Miyashita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ai, obrigada, João. Que prazer estar aqui, de verdade. Fico feliz. Legal, prazer é todo nosso. Isabela, você podia começar contando para a gente um pouco dessa sua trajetória dentro do esporte, dentro da yoga e até dentro também do meio corporativo. Eu fiz engenharia de alimentos, né, aqui na Unicamp. Então, eu comecei bem focada ali no meio corporativo. Eu queria muito começar a minha carreira, né, de trabalho e no meio corporativo. E aí eu passei num trainee da Ambev. Foi um processo bem difícil na época. E aí depois veio a pandemia, né? Eu estava lá trabalhando na Ambev, trabalhei durante 5 anos lá. E aí na pandemia todo mundo começou a repensar um pouco a vida, ver o que realmente importava, começou a correr mais, né, em relação ao nosso autoconhecimento. E aí eu gostava muito de yoga já, praticava desde 2018. E aí eu comecei a estudar mais sobre yoga e estava super curiosa. E aí eu quis fazer um curso de formação mais pela curiosidade durante a pandemia, que a gente tinha mais tempo, né, para estudar e tal. E aí eu fiz a formação durante 2 anos e aí eu fiquei maravilhada. Até hoje eu sou bem suspeita para falar de yoga e aí eu quis fazer essa transição de carreira. Logo no começo assim da minha formação, ao final da minha formação, logo no começo assim de ter virado professora, eu já quis fazer a transição, então foi um pouco arriscado, eu diria, e ousado, mas deu certo. E aí depois venho dando aula de yoga até hoje, fazendo eventos, retiros. E sobre o esporte, eu sempre tive muito o esporte comigo, né? Desde os 14 anos eu jogava vôlei, jogava handball. Na faculdade joguei a faculdade inteira esses dois esportes. Depois que eu saí da faculdade, eu me distanciei um pouquinho deles e fiquei bastante focada no beach tênis. E aí hoje eu jogo bastante beach tênis, mas ando de skate também. Comecei a surfar ano passado, agora acabou de fazer um ano. E sempre com o yoga muito linkado nesses esportes, né? Então foi sempre um processo muito gostoso de começar novos esportes e até hoje, né? O skate e o surf são os dois esportes que eu tenho menos tempo, né? De experiência. Mas é muito legal porque o yoga sempre ancorou bastante esses inícios, assim, né? Porque é sempre desconfortável você começar algo novo. E uma carreira nova também foi sempre bem desconfortável, né? Existe aquele medo, risco. Então o yoga, eu costumo dizer que ele foi um alicerce ali para mim, para realmente eu conseguir suportar e atravessar esses desconfortos e inseguranças que a gente tem em todo início de processos, né? Muito bom. Isabela, quando eu atendo alguns clientes em mentorias ou até em terapia, eu percebo que uma grande dor que a gente tem hoje é a identificação com o momento da vida que nós estamos vivendo. Então eu percebo, por exemplo, que um executivo, quando o departamento dele está indo mal, ele está indo mal, ele se sente mal por aquilo. Então parece que ele é o departamento. Uhum, E a yoga fala muito dessa questão da impermanência. uhum, Fala muito de não se identifique. Só que eu acredito, viva no presente. E eu me lembro que quando eu lia livros de yoga e que eu lia isso, não sei se você passou por isso, mas esteja no presente. Eu falei, cara, mas eu estou no presente. Olha as horas, eu sei a hora. E demorou para eu entender isso. Explica um pouco disso para a gente, dessa impermanência, do que é estar no presente, do que é aceitar essa impermanência. Nossa, que pergunta maravilhosa. Porque hoje em dia a gente realmente fala bastante sobre presença, né? E o que é efetivamente essa presença, né? O budismo fala muito de quando a gente não está presente, não está com a nossa mente ancorada no aqui e no agora, é quando a gente realmente sofre. Então,
E a todo momento, é difícil que a gente não esteja ou no passado ou no futuro, né? Às vezes a gente está, a maioria do tempo agora, muito com a cabeça no futuro, e é por isso que a gente está tão ansioso. Porque a gente está ansiando algo que a gente não tem no aqui e no agora, algo que não está no nosso controle. E algo que não está no nosso controle é certeza que a gente vai sofrer, né? Então, quando a gente, no yoga, trabalha bastante essa questão do mindfulness, né? Da respiração, que é algo que sempre acontece no momento presente. Não tem como a gente respirar no passado, não tem como a gente respirar no futuro, a gente só consegue respirar no aqui e no agora. Então, é a nossa grande ferramenta que conecta nossa mente e o nosso corpo no aqui e no agora, né? Que conecta a gente no momento presente. Então, é por isso que quando às vezes bate uma ansiedade, bate um nervosismo, bate algum pensamento que deixa o nosso estado abalado, vamos dizer assim, é quando no yoga a gente fala, recorre à sua respiração. Porque é a sua respiração que vai te trazer para o momento presente. E no momento presente, no aqui e no agora, a gente não vai estar com esses pensamentos que deixam a gente abalado, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Interessante, você citou o budismo, né? Quando a gente pega lá as 4 nobres verdades, então, a primeira é que o sofrimento existe. Uhum. A segunda é que o sofrimento, ele é causado pelo desejo e pelo apego. O terceiro é que existe uma forma de você neutralizar esse sofrimento, e que essa forma é através de se livrar do desejo e do apego, né? E o quarto é que é através do caminho óctuplo que isso vai Uhum. acontecer. E tem uma coisa que eu quero te perguntar, porque realmente é algo complexo. Hoje a gente vive uma sociedade que ela vai dizer o seguinte: foca. Se você quer uma coisa, você tem que desejar profundo. E a gente sabe que a disciplina disso realmente funciona. Então, se eu quero algo, foca, foca. Só que quando a gente vai ler lá do budismo, ele fala assim, ó, o desejo e o apego gera sofrimento. Isabela, como que a gente acha um caminho do meio entre Uhum. se manter focado naquilo que a gente quer realizar, Uhum. mas não isso se transformar num desejo, num apego e acabar gerando sofrimento? É a meia pergunta. Eu acho que muita intenção gera tensão, né? E quando a gente fica muito obcecado, que eu acho que é isso que você disse, né? Da gente estar focado, 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 a ponto de estar até obcecado, eu acho que o grande momento onde a gente começa a se prejudicar. Porque sim, é legal a gente ter foco, é legal a gente ter disciplina, mas sempre é legal a gente estar consciente do quanto a gente está num equilíbrio entre querer muito aquilo, né? Então acho que eu gosto sempre de pensar assim: eu quero muito alguma coisa. E tem o espectro de querer muito, estar obcecado a ponto de se eu não conseguir, eu achei que eu vou morrer, eu acho que isso daqui acabou com a minha vida se eu não conseguir, que eu acho que é um extremo que a gente não tá querendo, né? E o outro extremo que é eu quero, mas não vou fazer muito. Ah, se não der, sabe aquele negócio, aquele pensamento? Ah, se não der, eu não queria muito mesmo. E aí, às vezes, a gente até se auto-sabota, mas com esse medo da frustração, né? Então a gente fala, a gente não quer tanto para não sofrer com aquela decepção, né? Então, eu acho que o caminho do meio, talvez, é você saber lidar muito bem com a frustração. Eu acho que até no esporte eu uso muito isso. Eu quero muito ganhar, eu quero muito, eu sou bem competitiva e eu vou batalhar até o fim. Mas se eu perder, eu sei que eu dei tudo de mim, eu sei que eu dei o meu melhor. Então eu gosto muito de manter a minha energia alta, a minha cabeça muito bem consciente ali nos meus pensamentos, na minha atitude. Eu gosto sempre de falar assim, eu gosto muito de ganhar, mas com a mente bem. Sabe quando você tá assim com a cabeça boa? Eu não gosto de ganhar, mas com aquela mente ruim ou que você não estava muito bem com o seu parceiro. Eu prefiro perder com a mente bem, com a mente boa. Nossa, eu batalhei, eu estava pensando bem, eu estava só não deu mesmo, mas tudo bem, do que ganhar com aquela mente não muito bem, você não estava bem com você não estava conseguindo lidar bem com as adversidades. Não gosto de ganhar desse jeito. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, esse equilíbrio de você saber
lidar bem com a frustração, caso não dê certo, mas, pô, você estava ali batalhando mentalmente, você estava consciente, cuidando dos seus pensamentos. Eu acho que esse é um caminho muito melhor, até para você mesmo, sabe? De sentir orgulho pela sua trajetória, mesmo que você perdeu, tudo bem. Mas você se sentir orgulhoso da sua trajetória mental do que o contrário. Do que, nossa, queria muito e tal, mas a que custo, sabe? Ganhei isso, mas nossa, minha vida mental tá derrotada, eu não consigo. Eu perdi todos os meus amigos, perdi minha família, perdi não sei o que lá, mas sabe? Eu acho que ganhar dessa forma, ou vencer alguma coisa, ou conquistar alguma coisa dessa forma, a todo custo, e às vezes até o nosso custo mental, eu acho que não vale muito a pena, na minha opinião. Sim. Olha que interessante, na minha infância, o meu apelido era Duca. Todos os meus primos hoje, se eu encontrá-los na rua, eles falam, ô Duca, Duca. E minha mãe nem sabe por que que ela me pôs esse apelido. E é interessante que em sânscrito, Duca é um obstáculo. Uhum. Só que é um obstáculo positivo. Eu acho que quando você traz essa fala, é bem sobre isso. Se eu encontro dificuldade, e eu acho que aquela dificuldade está contra mim, eu me vitimizo nessa história. Ah, é porque aconteceu esse problema, aquele. E nós não percebemos que às vezes aquele obstáculo está lá para nos evoluir, é a única chance. Uhum. Quando alguém chega para mim, eu me decepciono quando eu pergunto para alguém: o que você precisa melhorar? E a pessoa fala assim: ah, não, cara, tô tranquilo, minha vida tá ótima. E aí eu falo: mas se tá ótima, se você não precisa melhorar nada, dá para morrer já. Porque já fez o que Já tinha. cumpriu o seu propósito. Já cumpriu o que. Então você acha que tem essa onda de olhar para o obstáculo de forma positiva, que isso já muda essa frequência mental? Super. Porque eu acho que se a gente encarar as adversidades como algo que estamos aprendendo, deixa tudo mais leve. Até no beach tennis é algo que eu tenho bem fresco, assim, porque é um jogo muito dinâmico que a qualquer momento você pode estar ganhando, estar perdendo e pode tomar uma virada e tal. Então, e quando eu tô treinando, jogando, né, não tá valendo nada, não é um torneio, e a gente tá muito atrás do placar, por exemplo, sei lá, um 4-0. Eu costumo falar pro meu parceiro assim: tá, então agora o treino é o quê? Treinar, virar placar. O treino é esse agora, não é? A gente precisa desse placar para treinar isso. Então estamos treinando isso. Bora. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, estamos perdendo, e aí como é que é e tal, sendo que não tá valendo nada. É um treino, é um treino para sua mente de lidar com aquela adversidade. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente só quer ganhar ou só quer perder, mas não tá lembrando de que aquilo é algo que a gente tá sempre exercitando. O nosso músculo mental tá sempre sendo treinado ali, não só a parte física, não é? Sim, sim. Eu percebo lá que você tem uma rede social bem ativa, tem vários seguidores. Você chega a receber críticas na sua rede social? E se você recebe, como que você lida com isso? Eu costumo receber pouca crítica. Eu não sei por que direito. Eu acredito que seja o nicho também. Eu acho que o nicho do yoga, quem tá buscando muito yoga, não é muito o perfil daquela pessoa que fica criticando, polemizando, falando coisa, sabe? O meu perfil também não é algo, esse perfil, sei lá, de fofoca e tal, coisas que trazem muita Polêmica. polêmica e tal. Então quando tem polêmica, eu acho que é mais fácil ter hater e tal, e ter gente ali pra criticar e etc. Mas com certeza eu já recebi teve um post meu que viralizou, e ele eu acho que viralizou justamente por ter gerado uma polêmica de pessoas concordando e pessoas discordando. E, e era só a forma como eu soltava minha lombar. Eu soltava minha lombar ali com a ajuda da cama, eu ficava na quina da cama, e aí eu puxava com a ajuda de uma toalha a minha lombar e sempre faz um tec e alivia na hora, assim, a compressão, né? E muita gente começou a comentar assim: ah, mas é muito mais fácil você descomprimir a vértebra se pendurando num espaldar. Ou, ah, é muito mais fácil você fazer isso, é muito mais fácil fazer assado. E meu ponto não era falar assim: ah, olha, esse é a melhor técnica. Não, é a forma como eu faço. Então, muita gente às vezes critica e fala alguma coisa e tal. E eu acho que eu tenho um pouco de sangue frio, assim. Eu acho que o yoga também Sim. me ajuda muito a ter esse sangue frio no sentido de as pessoas estão falando uma opinião delas e tal, mas isso não vai
me rotular ou não quer dizer nada sobre mim. Muitas das vezes quer dizer muito mais sobre a pessoa e tá tudo bem ela ter uma opinião, tipo, se ela prefere fazer desse jeito, tudo bem, pra mim funciona ainda desse. E se ela falar alguma coisa que faça sentido, realmente, eu não tenho nenhum problema de mudar de opinião e concordar ali com a pessoa. Então, eu acho que o yoga traz muito essa consciência da gente não se identificar tanto com os nossos pensamentos e com as nossas falas também. E isso, vice-versa. Lembrar de que o que a pessoa está falando não necessariamente crava na pedra algo e nem sobre ela, né? Às vezes ela fala aquilo e aí você fala uma réplica e aí ela já muda de opinião e tá tudo certo, aquilo não cravou na pedra o que ela é, sabe? Então eu acho que o yoga me deixa um pouco mais volátil, assim, com as ideias, sabe? De que nada tá fixo, nada tá definido, e não define a pessoa, e não me define também. Sim. Eu tenho uma postagem que eu falo sobre ansiedade e eu falo para não naturalizar gritar com criança pequena. Uhum. Né? Naturalizar mesmo. Aquela mãe que grita todo dia, que para chamar para tomar café tá gritando. E é incrível como eu recebi crítica, uma boa parte de pessoas concordando, mas uma boa parte de pessoas criticando, dizendo, mas depois ele vai apanhar da vida e não vai saber lidar, vai virar Nutella, vai virar. Eles têm vários termos agora para dizer isso. E é interessante, porque pela lógica eu fico imaginando o seguinte: tá bom, vai. Então você vai gritar com seu filho para que ele aprenda a viver. Mas o que que você está ensinando? Você está ensinando o seguinte: ó, que eu grito para você, quando for intimidado, você baixar a bola. Uhum. Então, estou ensinando o meu filho a baixar a bola e não saber dialogar e argumentar. Sim. Né? Então, ou Uhum. seja, às vezes a crítica, é como você disse, às vezes a pessoa ela critica porque ela está imediata na cabeça dela com as respostas. Sim. Mas depois você vai lá, você argumenta, cai um pouquinho a ficha da pessoa. Acho que é até uma utilidade nossa fazer isso para poder ajudar o outro. Né? Exatamente. E é legal que às vezes a pessoa ataca, né? E aí, se você tá inconsciente, você ataca de volta, sem E perceber que você só foi reativo. Mas se você dá aquele 1 segundo de respiração que o yoga às vezes ensina a gente no sim, desconforto, e muitas vezes, tudo bem, não tô falando que a gente é perfeito, que sempre isso acontece, mas o treino é esse. O treino do yoga é sempre você respirar, mesmo que alguém esteja te atacando, respira e volta a consciência e não precisa atacar de volta, porque isso só vai gerar mais ataque, 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 e gritaria, e aí chega uma hora que a discussão é só quem fala mais alto, é isso. mas ninguém tá raciocinando no argumento, né? Ninguém tá querendo chegar num ponto em comum da ideia, né? Tá todo mundo só querendo, o ego tá só brigando ali, né? Sim. E eu acho que o yoga também traz esse ponto de as duas pessoas têm egos, ok. Às vezes você tem que perceber como que a pessoa tá lidando ali, às vezes você tá ferindo o ego dela e tal, e ela vai ficar ali, e às vezes você tem que dar um passinho para trás e tornar o seu tom um pouquinho mais, né, equânime, para a pessoa voltar. Porque senão vai ser só pancadaria e aí ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Sim. Legal. Ó, estamos falando aqui de yoga, e que eu acho talvez uma das melhores ferramentas que existem para gerenciar as nossas emoções de forma mais assertiva. E eu percebo o seguinte, Isa, que muita gente que eu já conversei não foi praticar yoga, ou foi uma vez, porque ele entrou lá na academia, e aí o professor ia cantar um mantra para não sei qual pessoa que ele falou, e aí ele falou aquilo vai contra a minha religião, porque eu não vou ficar. E eu percebo que existe uma confusão, apesar de ser muito claro dito, yoga não é religião, mas muitas vezes uma aula de yoga trazer componentes religiosos, principalmente eu diria da religião hindu, mas muito componentes. O que que você tem para dizer sobre isso? Uhum. Qual que é dessa história? Por que que acontece esse tipo de questão? Legal. O yoga aborda bastante, né, a mitologia hindu para explicar muitas das concepções e virtudes do ser humano. Quando, não só no yoga, mas muito da própria mitologia, ela sempre está querendo representar algo do ser humano, alguma representação de comportamento do ser humano. Então, por exemplo,
uma deidade hindu Ganesha, que é bem famoso, né, no Ocidente, aquela criança com a cabeça de elefante. Vamos entoar um mantra para Ganesha. E aí uma pessoa que não tem os conceitos filosóficos, não sabe a representação daquilo, durante uma prática de yoga, vai super achar estranho e vai falar, gente, mas isso daqui não vai em direção ao que eu acredito. E sem uma abordagem conceitual, realmente a pessoa vai falar, meu, realmente não faz sentido. Então eu acho que vale sempre do professor trazer um pouco, se ele vai falar algo sobre a deidade, eu acho que é legal ele trazer essa abordagem do, olha, sempre quando a gente fala sobre deidades hindus dentro do yoga, a gente só está querendo falar uma representação de um comportamento, de uma virtude. Por exemplo, o Ganesha quer dizer a nossa própria capacidade de não só eliminar os nossos obstáculos, mas também pouco se fala de que Ganesha também representa a nossa capacidade de colocar os nossos obstáculos, né? E por que isso? Porque a gente mesmo coloca empecilhos mentais, mas a gente mesmo tem essa capacidade de removê-los. Então, quando você não fala isso, com certeza as pessoas vão falar: nossa, isso daqui não tem nada a ver comigo, yoga não é para mim, porque yoga é religião. E não, não é sobre religião, é só uma representação de uma capacidade nossa. E quando a gente vai, por exemplo, entoar um mantra para Ganesha, é da gente se relembrar de que a gente tem essa virtude dentro da gente e reconhecer isso para colocar aquilo em prática. Faz sentido? Faz total sentido. Você sabe que tem um cara, não sei se você conhece ele, Carl Gustav Jung, Sim. que foi discípulo de Freud, depois se separaram por conta de algumas ideias lá. E o Jung, a teoria dele é baseada em arquétipos. Né? E às vezes para eu dar aula, quando eu vou dar aula, hoje mesmo à noite vou dar uma aula sobre isso, Uhum. de psicologia analítica. Ele vai dizer o seguinte: o arquétipo é uma estrutura presente em nós, no ser humano. É um caminho a ser seguido natural, porque já existe isso dentro de um contexto social. Uhum. Então ele vai falar assim: o arquétipo da mãe é essa condução de cuidados que a mãe Uhum. tem. Então é o arquétipo materno. Então, ou seja, o que me parece é quando a gente leva para esse lado do mito, é quando o Jung ele vai falar assim: a mitologia, o mito e o rito são representações de imagens arquetípicas, porque o arquétipo não tem conteúdo, né? Não quero ficar muito complicado no papo, mas o arquétipo, eu penso assim, vale até para esse nosso papo aqui. O arquétipo é a possibilidade de uma cidade a outra. Então, digamos, você nasceu com a possibilidade de ir daqui para o Rio, eu daqui para Salvador. Então, Sim. é o arquétipo, é a possibilidade. Uhum. Só que daí cada um vai fazer o seu caminho. Né? E aí Uhum. o Jung vai falar, vai criar os seus complexos, não do ponto de vista negativo, porque quando a gente fala assim, fulano é complexado, Uhum. isso todo mundo tem complexo, só que alguns complexos estão positivos na sua, no seu, nas suas imagens internas e alguns estão negativos. Uhum. E aí é o conteúdo desse arquétipo. Então eu acho que quando a gente traz, por exemplo, não só deidades hindus, mas quando a gente fala de Iemanjá, de Iara, são arquétipos maternos, só que Exatamente. estão ali colocados de uma forma imagética, né? Exatamente. De representações imagéticas. Uhum. Muito legal sua explicação disso. Isa, você falou aí sobre a questão da visualização, né? E eu acho que eu queria trocar um pouco de ideia disso com você. O que você acha, tanto dentro do esporte quanto dentro da yoga? Muita gente leu aquele livro O Segredo. Tem um monte de gente que está imaginando uma Ferrari até hoje. A Ferrari não apareceu na garagem dela. É, fala um pouco para mim disso, da visualização. O Uhum. quanto isso é potente, tanto no esporte quanto na nossa vida Uhum. cotidiana. Eu gosto muito de usar técnicas de visualização para o esporte e junto também com algumas técnicas do yoga para ter um bom desempenho no esporte. Por exemplo, esses dias mesmo eu fui dar uma aula de yoga antes de surfar com 3 amigos. E aí eu dei a aula de yoga e aí no fim eu coloquei um exercício de visualização e eu falei, guiando, né, durante a meditação,
eu guiei eles para se visualizarem fazendo a onda perfeita, fazendo os movimentos da técnica perfeita. Então, comece a imaginar quais partes, todas as partezinhas do seu corpo executando o movimento perfeito, fazendo exatamente a técnica que você quer fazer, pegando a onda perfeita. Porque isso faz com que a gente acione a conexão da mente e do corpo. Muitas vezes a gente, quando vai fazer um movimento perfeito, a gente executou esse movimento perfeito na nossa mente antes. Até no skate, às vezes eu faço isso. Quando eu vou fazer uma manobra super difícil, que precisa de coragem, eu fecho o olho, visualizo e sinto no meu corpo eu executando, em todas as minhas células, assim, eu vibrando naquela energia de vitória e conseguindo executar o movimento perfeito. E no fundo, eu sentindo aquela sensação de ter conseguido, e aí eu vou e faço e consigo. Ao mesmo tempo que o contrário também é verdade. Se você vai, sei lá, descer, fazer um drop de uma rampona de skate e você lembra de uma vez que você caiu, você vai cair. Ou vai te atrapalhar de alguma forma. Então eu sempre uso isso de você, pô, quer fazer uma coisa bem feita? Isso a gente está trazendo para o esporte, mas pode ser em qualquer outra coisa. Se você for fazer uma apresentação de trabalho, você sentar antes, intencionalizar que você está fazendo aquela palestra da melhor forma possível, você confiante, você sentindo em todas as suas células que você estava com um bom desempenho, as pessoas gostando, visualizando as pessoas sorrindo, visualizando os aplausos. Isso te dá muito mais chance de você ter um sucesso na sua palestra do que se você ficar se conectando com, nossa, tô nervoso, tô ansioso, nossa, não sei, as pessoas vão pensar isso de mim, vão pensar aquilo de mim. Isso já deixa sua mente nublada e a chance do fracasso é maior. Então, acho que é um pouco disso, assim. Quando você vai querer fazer alguma coisa com um bom desempenho, uma boa performance, tanto no trabalho quanto num esporte, algo que te exija, é muito legal a gente trabalhar com as técnicas do yoga, técnicas de respiração e técnicas de visualização para a gente ter uma boa performance. Legal, né? Na neurociência a gente pensa exatamente dessa forma e pensa que você seleciona quando você visualiza. Então, até isso vale para você que está aí nos ouvindo. Quando o seu cérebro, você acabou de acordar, você vai focar, vai botar o seu foco em várias coisas durante o seu dia. Você vai prestar atenção em muitas coisas. Pode ver que se você sair de casa focado lá no trabalho, porque alguma coisa não está dando certo, você vai perder várias nuances que vão acontecer do seu lado ali, que alguém que está sentado do seu lado fala, nossa, você não sabe o que eu vi, e o outro não viu porque o cérebro está focado. Então, num dia, numa palestra, me falaram assim, João, você acredita na questão do segredo, que se eu visualizar algo, isso vai ser atraído para mim? E eu penso o contrário. Eu falo, não, você vai ser atraído a essa coisa. E a gente pode pensar na forma mais popular, o carro. Quem aqui já comprou um carro, quis um carro, sabe que a partir do momento que decidiu por um carro, você começou a vê-lo mais ali. O exemplo que você traz da palestra. Se eu estou do lado de fora e eu falo assim, cara, não vão gostar do que eu tenho para falar. O seu cérebro está selecionando. Você vai entrar ali, vai ter 3, 4 pessoas que não tem nada com você. Tem uma mulher que está com cólica, tem um cara que está com dor de cabeça, tem 2 ali que brigaram com os parentes, tem nada a ver com você. Mas o seu cérebro vai buscar, a gente chama profetizar. O seu cérebro vai buscar aquela realidade que você está focando. Então, seus olhos vão ficar naquelas 4 pessoas. Sim. E aquilo vai profetizar para você. Ó como eles não estão gostando. E é interessante que o contrário também acontece. Às vezes uma pessoa ela nem tem muito conteúdo para oferecer, não. Mas ela é tão confiante que vai dar tudo certo, que aquelas 3 pessoas que estão sorrindo para ela vai ser a validação do que ela está fazendo. Ou seja, porque é onde ela vai observar isso de forma mais intensa. Exato. Adorei. Pisa, vamos seguir um pouco mais aqui. Vamos falar um pouquinho mais de yoga. Aí. Eu tenho uma amiga que ela falou assim um dia para mim. Ah, João, eu não vou nas academias de yoga. Eu vou lá, só tem as mulheres tudo magrinho, os caras tudo magrinho. E eu aqui acima do peso, eu tenho vergonha disso. Sabe, isso acontece mesmo? As pessoas às vezes se intimidam por conta dessa característica do praticante de yoga. Você percebe isso no seu cotidiano? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas veem sempre um perfil, né?
E é mais comum mesmo, por exemplo, até homem, você é difícil encontrar, né? Num estúdio, é sempre a minoria os homens, né? E aí, às vezes, os homens acham que não é muito pra eles, porque eles não se identificam, né? É um público mais feminino e tal. Então, até nessa questão do peso, ou enfim, eu acho que existem esses padrões que às vezes pode parecer ruim, né? De não parece que não abraça todo mundo. E é justamente o contrário, né, do conceito do yoga, porque o yoga a gente quer sempre abraçar todo mundo, a gente nem fala que. A gente costuma dizer que o yoga é o que. A gente costuma dizer que não é você que tem que se adequar ao yoga, né? O yoga que se adequa a você. E isso é muito acolhedor, porque tanto um dia que você acabou de começar, ou um dia que você não tá tão bem e quer fazer uma coisa mais tranquila, mais calma, ou quando você tá bem acelerado e quer fazer uma coisa mais acelerada, enfim, ele vai sempre trazer ferramentas que vão te abraçar. Então, às vezes, eu acho que eu me coloco muito nesse papel, né, até como professora de yoga, guardiã, assim, da palavra do yoga, né, que eu costumo dizer, que é um pouco do nosso papel de profetizar essa ideia do yoga para todos e sempre falar muito para vários públicos, sempre para as pessoas se sentirem acolhidas, né? Então, às vezes, quando no começo, assim, hoje em dia é até equilibrado, mas eu no começo eu não gostava de colocar muitas vídeos e imagens de eu fazendo coisas muito difíceis, sabe, no yoga. Uhum. E eu amo fazer umas mirabolices, amo usar a força dos braços, fazer arm balances e tal. Mas eu tinha esse cuidado de, nossa, eu não queria afastar as pessoas do yoga, a pessoa olhar e falar, nossa, isso é impossível, então não é pra mim, não quero, não, não, não. E e eu acho que parte muito das pessoas, assim, essa responsabilidade, né? De você. Beleza, eu até. Nas minhas práticas de yoga, às vezes quando eu faço muitas coisas que são desafiadoras, no fim eu deixo as pessoas meditando mais e mais tempo de relaxamento, justamente para dar uma equilibrada, sabe? Para a pessoa reconhecer que não é só aquilo, não é só corpo, não é só força, não existe um corpo ideal para fazer o yoga. E sim, é importante você cuidar da sua mente, senta, medita, uma mente equânime, né? Trabalhar essa mente que fala e quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e é você trazer ela para o momento presente e trabalhar esse autocontrole que todo mundo consegue trabalhar, né? Sim, Então, sim. é isso. É quando você traz a questão dos homens, é uma coisa que eu percebo bastante. Já fui em vários retiros, eu cheguei aí num retiro com 50 mulheres e só eu de homem Nossa! ali. Mas não achei nada problemático, eu adoro o Aham. ambiente feminino, não tem nenhum problema com Sim. isso. Mas você sabe que eu penso, por coletar alguns feedbacks, às vezes de pessoas próximas, até mentorados, Hum, que tem uma dificuldade do homem trabalhar o seu corpo de forma mais sutil. E uhum, é engraçado, Isa, principalmente a região do quadril. Eu percebo que, por verdade. exemplo, você pedir para um homem ali, quando a gente pega o cachorro de cabeça para baixo, quando você pede para um homem, gira esse quadril, né? Às vezes você um palavreado bem simples, arrebita esse bumbum para trás, gira para trás. Você já viu o cara falou, oh, mas como assim? Então Uhum, acho que tem um pouco de machismo, tem um pouco de uma sim, sociedade um pouco machista que verdade. dificulta, né? Porque se os homens soubessem o quanto é bom você praticar, o quanto é bom você ter seu quadril solto, é Solto, maravilhoso, impagável, é né? impagável para a vida. Isso é Outra coisa agora, verdade. vamos trazer informação aí pro pessoal. Sei lá, uma pessoa tá afim de fazer yoga, e às vezes se ela vai digitar lá, ela vai ver vários nomes. Hatha Yoga, Iyengar Yoga, vai ver lá Ashtanga Yoga, vai ver o Flow. É incrível porque eu fiz, minha formação tem uns 10, 12 anos. E não tinha ainda esse movimento do flow. É lógico que existia isso tudo, mas não era uma coisa ainda que tinha um movimento grande. Hoje, praticamente, é o Uhum. grande É movimento que bem acontece, né? difundido, Bem né? difundido. Você pode falar um pouquinho de cada um desses daí Uhum. sobre a prática, para quem quer Sim, decidir por onde eu começo, o que eu faço? ótimo. Lá no Hatha Yoga, que é o mais clássico. Peraí. No Hatha Yoga, ele é o mais clássico e o mais tradicional, né? Então,
Eu acho que é esse que você conhecia mais, porque ele é o mais difundido de história mesmo, né? É um estilo de prática que tem mais permanências durante as posturas. Então, você vai fazer um guerreiro 2, por exemplo, e vai ficar ali 3, 4, 5 respirações. E é bem interessante porque muitas pessoas às vezes acham que avançado é o Vinyasa Yoga, que é o do flow que você comentou. Mas, na verdade, a complexidade ali do Hatha, de ficar na permanência, também existe um grande desconforto, né? De você ficar lá, porque é bem mental, você tá ali focado na sua respiração, o seu braço começa a pesar 3 quilos a mais do que ele realmente pesa. E aí vem os vritis, que no yoga são essas turbulências mentais, né? Esses diálogos mentais internos que a gente começa a ter, né? De começar a achar desconforto e começar a se abalar e querer sair daquele desconforto. E o yoga sempre está trabalhando esse criar conforto no desconforto através da sua respiração. Então, no Hatha Yoga, vai ter mais permanência, o desconforto vai ser esse da permanência em si, e você vai ter que se ancorar bastante na sua respiração e tal. E isso, por vezes, trabalha bastante a força, né? Porque você está ali numa isometria, muitas vezes. Então, tem essas vantagens também. No Vinyasa Yoga, que é essa questão do flow que você comentou, é um pouquinho mais dinâmico. Então, para uma pessoa iniciante, como ela ainda não sabe muito bem as posturas, pode ser que seja mais difícil para ela, porque vai ser um pouquinho mais dinâmico. É inspira, faz uma postura, expira, já faz para outra, aí inspira, já faz outra. Então, às vezes, se ela não sabe muito bem os alinhamentos ali, não tem muito tempo dela se alinhar, entende? Então, no Hatha Yoga, as pessoas acham que iniciante é Hatha Yoga e avançado é Vinyasa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só que no Vinyasa, por ser um pouquinho mais dinâmico, você vai ter menos tempo de se ajustar, mas dá para se ajustar, dá para fazer um flow mais lento, não precisa ser rápido, não precisa ser ultra mega dinâmico. Dá para ser uma postura linkada na outra, que também essa é uma grande característica do Vinyasa, de junto uma postura na outra, de forma que a sequência fica fluida, né? Uma postura puxa a outra. Não tem quebras, né? Como no Hatha, por exemplo, no Hatha vai ter um pouquinho mais de quebra. Então, não tem esse mito assim do iniciante, avançado, inclusive eu nem gosto de usar essa terminologia para o yoga, porque às vezes a gente passa a régua no corpo apenas, né? De iniciante e avançado, consegue fazer coisa difícil, é avançado. Mas senta para meditar, não consegue meditar 1 minuto. É avançado? Não sei. Sim. Então, eu acho que eu não gosto muito dessa terminologia porque ela envolve só corpo, sendo que no yoga não é só corpo. O yoga, a gente está trabalhando essa autoconsciência, esse autoestudo, essa presença, essa conexão com a respiração, esse autocontrole que, para mim, é o mais importante. E, enfim, isso do Ashtanga, que é bem comum agora, está bem em alta o Ashtanga, tem uma sequência bem definida de posturas. Então, é legal do Ashtanga que trabalha bastante a disciplina, né? Que você tá sempre com uma postura sendo trabalhada e refinada a cada vez que você faz, porque a gente refina as coisas na repetição, né? E o Ashtanga tem essa vantagem de você estar sempre repetindo a mesma sequência e refinando os alinhamentos, refinando aquela consciência naquela postura, então tem essa vantagem também. Então, e no Ashtanga são 6 sequências, né? A primeira sequência ela já é com bastante posturas, e então muitas pessoas ficam só na primeira sequência, mas é isso, trabalha bastante a disciplina, o foco e tal. E eu acho que as mais difundidas são essas 3, sabe? As mais famosinhas, assim, e tal, que você vai encontrar são essas 3, mas agora tá bastante em alta o Yin Yoga. O Yin Yoga é bem interessante porque as pessoas às vezes acham assim, Yin é facinho, porque né, são poucas posturas, é só relaxar e tal. Mas eu gosto de dizer que a grande complexidade do Yin, de novo, é o mental. É aquele negócio que, de novo, as pessoas confundem o fácil e o difícil com as posturas físicas. Mas, de novo, a complexidade do Yin é você ficar parado, imóvel, por um bom tempo na mesma postura. Então, ali é a mente sendo trabalhada bem fortemente, porque
Às vezes a mente não quer ficar parada. Você vai ficar parado no corpo, a mente começa a estar agitada, começa a ficar impaciente. E aí o nosso grande trabalho ali, na verdade, é lembrar de voltar a atenção para o nosso corpo. Porque quando a gente está inquieto ou impaciente, o nosso foco está muito na nossa mente. E aí é um sinal de que a gente tem que voltar nosso foco para o corpo. Então é isso que eu gosto sempre de lembrar no Yin Yoga. Se você está impaciente, volta para o corpo. Volta para as sensações que aquela postura está te promovendo nesse exato momento. Que aí a impaciência vai morrer. Yoga, ela usa, na verdade, o corpo, é um pouco diferente, por isso que o professor de yoga não gosta de falar que o yoga é como academia, né? Não sei, porque, na verdade, todo o foco da prática física está voltada para a A mente. mente. Né? Tanto é que eu acho que o primeiro lema da yoga, do objetivo principal, você citou até os vrits, é Uhum, justamente saber lidar com essa mente agitada, né? exatamente. E quando a gente está ali numa postura, você está cuidando do seu quadril, você está cuidando do seu joelho, você está colocando energia nas mãos, por exemplo, um guerreiro 2, você está colocando energia nas mãos, seus olhos estão fixados em algum lugar. Às vezes você está fazendo um mudra com a mão, Uhum. né? Às vezes você está falando, como que chama as compressões, os bandas. Os Às vezes você bandas. está com um banda ali ativado, ou seja, são várias coisas Sim. colocadas naquela postura para poder trabalhar esse efeito seu mental, né, da mente. Isa, só curiosidade, você já praticou essas, como Tai Chi Chuan, Qigong, essas outras? Não, não, minha avó faz, né, tai chi. Eu sou descendente de japonês, então é bem comum. Mas eu nunca fiz, nunca experimentei. Deve ser incrível, né? Deve Porque ser, eu é tenho um bastante trabalho curiosidade. mental de paciência, de conexão com o seu corpo, com o movimento. Deve ter bastante link com o yoga, né? Sim. Muito. Sim. Eu acho que esse controle você trouxe bastante isso na ideia, que a gente não vai julgar porque o cara faz algo muito rápido, ele é muito bom na postura. E eu acho que, por exemplo, a linha do Tai Chi, essa questão de você fazer movimentos muito lentos e ter o controle disso, que é o grande segredo disso, né? E se você parar para pensar, ó, na música, eu sou formado em composição e regência. Hum, A grande sacada da música como compositor é você conseguir fazer algo simples e bom. Eu lembro na uhum, faculdade, às vezes chegavam uns caras com umas engenharias, umas partituras gigantes. Aí ele ia distribuir a partitura, eu era pianista também da orquestra. Quando eu olhava para aquilo, eu falava, mas como que eu vou tocar um negócio desse? Porque a engenharia tá só mental, sim, né? E às vezes a pessoa trazia algo muito simples, básico, que você ouvia. As grandes obras, você pega Bach, tem coisa extremamente simples e que te sim, toca profundamente. Eu acho que a yoga também é isso, né? É sim. buscar na simplicidade, nas pequenas coisas, Muito isso. A a nossa simplicidade evolução. é o mais alto grau de sofisticação, né? É demais isso, Às né? vezes a gente esquece que é a simplicidade que é o mais alto grau de sofisticação e o menos é mais. Às vezes, muitos professores, quando acabam de começar a dar aulas, eles pensam muito nas sequências, começam a planejar e fazer a aula e coloca 500 mil posturas lá. E aí chega lá na hora, vê que não dá tempo. E às vezes eu acho que é isso que a gente até falou no começo da prática. Eu gosto de dominar todas as técnicas, mas na hora do vamos ver, você abandona todas elas. Porque na hora ali da prática, você tem que se conectar com os seus alunos, você tem que sentir o que eles estão precisando. Então você vai usar tudo lá de trás, a sua bagagem de lá de trás. Mas no momento, se o seu aluno está precisando relaxar e você fez uma aula totalmente de força, equilíbrio e tal, você vai ter que abandonar tudo isso e focar no que ele está precisando hoje, no momento presente. Ele está desse jeito, ele precisa fazer esse shift de estado para um outro e você tem que dominar aquilo, mas se conectando com ele, tendo essa empatia. E é muito importante isso num professor, né? Às vezes ele vem num piloto automático, quer fazer tudo aquilo lá que ele planejou e ele não vai. Pode parecer a aula mais linda, maravilhosa, cheia de postura difícil, nananana, sendo que o aluno às vezes ali estava precisando da coisa mais simples possível. Legal. Estamos indo para o nosso final aqui. Você quer falar um pouco da comunidade que você tem? Você tem uma comunidade. Fala um pouco Tenho. dela aí pra gente. Nossa, a minha comunidade faz um tempo que eu estava querendo tirar ela do papel.
E ela chama Myself Academy. Myself Academy. Myself Academy. É porque eu gosto muito dessa mentalidade que o yoga me trouxe, de você se vasculhar, se fuçar, se investigar e entender que você está sempre aprendendo. Nada é fixo, sabe esse mindset de crescimento? Que tudo está sendo construído, tudo está sendo aprendido e a gente é o nosso grande projeto da gente mesmo, né? A gente está sempre mudando. Então, se a gente ficar muito ancorado nessas ideias fixas de que eu sou isso, eu sou aquilo, a gente se limita muito. E na Myself Academy eu gosto de falar que a gente está sempre acionando essa nossa curiosidade sobre a gente mesmo e se investigando, se fuçando, que ancora muito com o valor do autoestudo, né? Swadhyaya, do yoga, que é essa autoinvestigação, esse autoestudo, compreendendo de que todo dia a gente está de um jeito, cada dia a gente está de um jeito. Então, sabendo dessa impermanência e juntando com o link do autoestudo, a gente está sempre aprendendo sobre a gente mesmo. Então, é uma comunidade que se ancora bastante nas práticas de yoga, respiração, meditação, mas sempre trazendo várias ferramentas. Então, tem aulas ali mais vigorosas, desafiadoras do ponto de vista físico, mas também tem do ponto de vista terapêutico. Então, eu gosto até de falar das aulas psicossomáticas. São aulas um pouquinho mais terapêuticas que eu gosto de dizer. Que, eu tô com dor no ciático, tô com dor no trapézio, tô me cobrando muito, tô precisando de autoconfiança, são esses temas mais assim, sabe? E também tem o braço de meditação e respiração, e tem o braço também do Yin Yoga, que é uma prática mais relaxante, né? Mais introspectiva. Então tem esses 4 pilares lá, que sempre vai te abraçar de alguma forma, que é parte daquele princípio de que cada dia é todo um jeito, então eu sai um pouco daquela identificação de, sou magro, sou gordo, sou adulto, sou criança, sou, sei lá, enfim, sou X. Não, cada dia você está de um jeito, o yoga vai te abraçar da forma como você estiver hoje. Então, essa é a minha proposta lá com a comunidade. Muito bom. E quem quer participar dela? Como que chega até você? Tem lá no link da minha bio, e aí você pode fazer a inscrição lá. E aí é uma assinatura, pode ser ou mensal ou anual. E aí você pode ser membro da nossa comunidade. E aí, quando você é membro da comunidade, você também tem descontos nos meus retiros. Eu vou ter um retiro agora em dezembro que eu estou muito animada. Vai ser com yoga, surf e arte. E a arte trabalhando esse aspecto da presença, do mindfulness, através da arte. Então, eu estou bem animada com esses projetos que sempre estão ali envolvendo o pessoal da comunidade, né? As pessoas estão sempre juntas fazendo as coisas, né? Então, isso é muito legal, esse senso de comunidade, de você não estar sozinho, né? Você está pertencendo a um grupo que está fazendo a mesma coisa que você e está na mesma pegada, nas mesmas intenções. Muito bom, muito bom. Então, para você que se sentiu interessado pela yoga, tudo isso que a gente conversou hoje aqui, sigam lá a Isabela. Façam parte da comunidade, se inscrevam, sejam assinantes dessa comunidade. Eu quero terminar aqui, você sabe, Isa, que eu tenho uma frase que eu quero terminar esse nosso bate-papo com ela, que é assim, ó. Se no primeiro segundo consciente da sua respiração matinal, sua primeira respiração, você não se sentir grato, profundamente grato pela chance da sua existência, você corre um risco muito grande de ainda estar dormindo. Nossa, lindo. Muito bonito. Muito obrigado, viu, Gostei. pela sua presença. Obrigada a Engrandeceu você. aqui o nosso podcast, com as suas ideias, aí, graciosidade de falar, sua educação, muito bom. Obrigada, João. Obrigada de verdade. Amei esse convite. Fico muito honrada. E muito honrada também da gente dividir, né, as nossas aulas de yoga, a gente compartilhar desses momentos. Eu fico muito orgulhosa do seu caminho também com o yoga e com essa sua curiosidade com o trabalho da mente. Então, muito bonito. Obrigada. Legal, muito obrigado. É isso aí, obrigado por estar com a gente mais esse episódio. Em breve nós temos um outro episódio, vamos falar com César Babler falando sobre neurociência e espiritualidade. Muito obrigado, fica com Deus. Valeu.